Vang FM. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast de hoje. Eu sou a Kathleen e hoje nós iremos fazer um episódio muito especial dedicado à educação. E como convidado nós temos o professor Rafael Williams Sanger. Tudo bem, pessoal? Bom dia, né? Obrigado pelo convite. É uma honra poder participar, né? Os colegas entraram em contato comigo e estamos aí para discutir algumas coisas, ouvir algumas dúvidas de vocês, falar sobre esse assunto que é importante. Fique à vontade. A primeira pergunta para você é: como a paixão pela educação surgiu? Paixão pela educação. Olha só, eu cheguei a fazer um outro curso de graduação antes de entrar na educação. Então, eu não tive uma paixão imediata pela educação. Eu estava num curso completamente diferente, de engenharia, mas na época eu já tinha toda uma compreensão ali política, de mundo, eu já tinha algumas interpretações da sociedade, eu entendi naquele momento que a educação era um instrumento importante para que eu conseguisse materializar, né, esses entendimentos que eu tinha de mundo. Então eu olhava para a sociedade, eu via algumas coisas que eu acreditava serem importantes, que precisavam mudar ou que precisavam ser reforçadas, e eu via na educação um caminho para a gente tentar chegar nesse ponto. E foi ali que surgiu essa minha vontade, foi ali que eu ingressei na universidade, depois no mestrado, enfim, e construí a minha vida acadêmica até hoje. Entendi. Quais foram os principais desafios ou aprendizado ao longo da sua carreira? Olha só, eu acho que são vários desafios, né? Eu acho que o processo de formação na graduação ele nunca é fácil, né? Para pessoas que são de baixa renda, né? Você precisa trabalhar ao longo da graduação, isso não é fácil, né? Eu sei que muitos alunos, inclusive meus alunos, já trabalham ao longo do dia, estudam durante a noite, então eu sei que esse é um momento penoso da vida, então acho que essa talvez tenha sido uma das grandes dificuldades, né? A questão financeira, se manter durante a faculdade, ter que trabalhar durante o dia, ir para a faculdade à noite. E aí tem outros desafios que vão surgindo depois que você entra no mercado de trabalho, né? Depois que você termina a graduação, você entra no mercado de trabalho, às vezes a gente é jovem, a gente tem uma construção de realidade, aí você chega no mercado de trabalho, você se depara com algumas dificuldades propriamente ditas da profissão. Mas isso a gente vai falar nos próximos itens, pelo que eu já vi, né? Não vou adiantar as coisas. O que te motiva a trabalhar nessa área? Olha só, o que me motiva a trabalhar nessa área é que são muitas coisas, né? Mas eu acho que a educação ela é um espaço, né? Que muito além do profissional, ela permite que a gente tenha uma compreensão de mundo, certo? Para que a gente possa desenvolver uma rádio, para que a gente possa criar tecnologia, a gente precisa de um desenvolvimento social, de um desenvolvimento da sociedade, né? E eu acho que a educação é uma instituição, a escola é uma instituição muito importante para isso, né? Eu sempre digo para os meus alunos, a gente não pode olhar para a educação somente como um espaço de profissionalização, a gente precisa olhar para a educação como um espaço de formação cidadã, né? De pessoas conscientes, de pessoas que compreendam o país em que vivem, conheçam a cidade que vivem, conheçam a realidade econômica da sua cidade, do seu país, né? Então eu acho que o que me motiva é isso. Eu vejo ali um espaço de transformação, eu vejo a educação como um espaço importante de discussão de elementos que são fundamentais para as pessoas. Eu sempre digo para os meus alunos, tem coisas que às vezes parecem ser inofensivas, né, dentro da minha disciplina, que é geografia, né, que são um pouco aparentemente descoladas da realidade deles, mas quando a gente olha, né, para um todo, a gente consegue contextualizar aquele conteúdo, ele faz muito sentido, ele tem uma relação direta com a vida de todo mundo, né? Então, eu acho que é isso que me motiva, sabe? Criar ter a capacidade, a possibilidade de auxiliar nessa formação cidadã da população. Quais são os momentos mais gratificantes da sua experiência como educador? Cara, as mais gratificantes, eu acho que são as relações com os alunos, sabe? Eu acho que você ser lembrado por alunos, né? Você ser cumprimentado por um aluno, você receber o carinho dos alunos, né? Tanto na sala, fora da sala. E você ver alguns resultados de alunos que já foram alunos meus. Eu dei aula em Chapecó nos últimos anos todos, né? Recente agora que eu vim para cá, então você vê alunos que foram para a faculdade, você vê alunos aí que estão participando de atividades sociais, então você percebe, acho que esse é o ponto mais gratificante, sabe? Você conseguir colocar os alunos dentro de um espaço social bacana para eles, né? De desenvolver essa pessoa, eu acho que esse é o principal, sabe? E ter esse reconhecimento dos alunos também é muito bom. Queria prosseguir com as perguntas. Quais são os principais desafios que você identifica no sistema educacional atual? Olha, esse é um ponto, né,
complicado, são muitos desafios no sistema educacional, né? Eu acho que o sistema educacional tem desafios de todas as escalas, né? Desde municipais, estaduais, nacionais, né? Eu acho que nós temos alguns pontos a serem enfrentados, assim, né? O primeiro deles, eu acho que há uma precarização na educação nos últimos anos, né? Isso para mim é evidente, né? Tanto dos professores, né? Eu percebo que a gente precisa correr atrás para ter salário básico, os alunos às vezes com problema de infraestrutura na escola. Então eu acho que a escola ela tem deixado de ser uma prioridade, né? Dentro do que o país se coloca, né? E se propõe a ter. Eu acho que a educação tem perdido protagonismo nos últimos anos, né? E a gente vê isso em várias formas, né? Problemas de infraestrutura, precarização do trabalho dos professores talvez seja o principal ponto, né? Hoje acho que é um problemão que a gente está resolvendo. E quando a gente fala principalmente dos desafios de sala de aula, eu acho que os principais são como lidar com as tecnologias, né? Como lidar principalmente com o acesso aos celulares dos alunos, né? Como é que a gente consegue manejar uma ferramenta que é extremamente atrativa, né? Então, eu tô ali falando sobre assuntos que em tese são importantes, mas eles não são tão atrativos assim como uma rede social, por exemplo, como um vídeo no YouTube. Eu sei que vocês também pensam dessa forma. Então a gente precisa estar toda hora criando estratégia para tentar, né, bater de frente e trazer esse interesse para o aluno que normalmente está voltado para o uso das tecnologias. Eu acho que esse é um desafio da sala de aula hoje, né? Tentar fazer com que as aulas sejam atrativas, né? E tentar tirar essa atenção que hoje está completamente voltada para as redes sociais, para o uso de tecnologias, e trazer ela para a sala, pelo menos naquele período de tempo que os alunos estão ali. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios da sala de aula, né? Referente ao que o senhor falou sobre a tecnologia, queria saber, na opinião do senhor, como a tecnologia pode ser utilizada para transformar a educação. Cara, eu acho que esse é um ponto que eu sempre, né, toco nas escolas também, nas reuniões pedagógicas, sobre a necessidade da gente começar a ter uma maior formação de professores, né, e apropriação de uso de tecnologia, porque as nossas profissões, né, ano após ano, elas estão cada vez mais vinculadas com o domínio de redes sociais e tecnologias, né? As tecnologias, elas têm se inserido em todos os âmbitos do trabalho, setores do trabalho, profissões. Então eu acho que é importante que a gente oferte para alunos de ensino público, para alunos inclusive de baixa renda, que às vezes não têm acesso em casa a um computador, a um celular. A escola é o único espaço que esse aluno vai ter acesso a esse tipo de ferramenta. Eu sou um desses casos. Os meus alunos de escola pública, que são de baixa renda, por exemplo, não têm computadores em casa. Quando eles acessam essas ferramentas na escola, é uma coisa nova. Então eu acho que trabalhar com tecnologia não é só uma necessidade, mas é um dever, né, que as escolas têm, que os professores têm hoje. Né, tanto pela necessidade, pela urgência social que isso nos traz, né, tanto do ponto de vista do trabalho, quanto da própria forma como o ser humano se relaciona, né? Hoje as compras são online, as profissões precisam de tecnologia, os engenheiros precisam, os médicos utilizam, aqui no jornal a gente está utilizando, né? Ou seja, a gente precisa se apropriar dessas ferramentas porque elas são importantes para a nossa vida, né? Então vocês terem acesso a ferramenta digital, a tecnologia nas escolas hoje é fundamental, né? E o professor também precisa se habilitar para isso, precisa, né, aprender a mexer nesses equipamentos. Realmente a tecnologia tomou tudo hoje em dia. Exato. Quais são suas expectativas para o futuro da educação? Essa é uma pergunta complicada, né? Essa é uma pergunta de muita hipótese, né? Olha só, eu acho que a educação ela é muito mais do que um agente de transformação. A nossa educação ela é um instrumento político e econômico, né? Então a educação ela está o tempo todo se transformando, a gente passa por reformas educacionais. Eu acho que falar sobre a perspectiva da educação, eu acho que ela nunca vai perder esse protagonismo ou perder a importância que ela tem, né? Eu acho que a educação é fundamental para o desenvolvimento de um país. Eu sempre digo isso para os alunos. Você pode não gostar de estudar, mas o fato de você estudar é importante para o país, para a sociedade. Então eu acho que a gente precisa ter isso em consideração e esse conhecimento precisa ser de domínio público, né? Eu acho que isso é importante que a gente saiba. Mas eu acho que a educação enfrenta alguns desafios, né? A gente sabe que essas coisas não caem de graça, né? A gente precisa estar o tempo todo tratando de alguns assuntos sérios, cobrando mais investimento na educação. Os alunos precisam fazer isso, né? Se organizar nos grêmios estudantis das escolas, né? Se inserir nesses espaços de debate. Estar aqui presente hoje num podcast já tratando desses assuntos já é importante. Então, a educação é importante, a gente precisa de mais financiamento,
né? Precisa melhorar a qualidade do serviço público, precisa trazer mais ferramenta tecnológica para as escolas, tem que ter mais computador, tem que ter mais tablet, tem que ter mais projeto, né? Eu acho que criar essa consciência na população de que educação é sim importante, não somente para o mercado de trabalho, mas para uma formação cidadã, eu acho que é o grande desafio. Porque a partir do momento que a gente tem essa compreensão social, a gente consegue fazer uma cobrança mais contundente dos órgãos públicos para que tenha mais financiamento, né? Para que as escolas comecem a receber um pouco mais de atenção, principalmente as escolas públicas, né? Acho que esse seria o principal cenário. Quais são as principais tendências que você observa na área da educação? Cara, tendências, eu acho que acho que a tecnologia entrando nos processos educacionais e fazendo parte dos planejamentos dos professores é a principal tendência hoje, né? A gente tem formações continuadas e normalmente elas tratam desse assunto, né? São discussões voltadas a como é que o professor vai utilizar as ferramentas ou como é que ele pode utilizar ou quais ferramentas ele deve utilizar. Então eu acho que essa é uma das principais tendências. Hoje nós temos outra tendência consolidada na educação, que é uma tendência de um ensino técnico, né? Esse último ensino médio já, né, colocou a educação para um ensino técnico. Acho que essa é uma tendência cada vez maior, né, de formar técnicos já no ensino médio. Acho que essa é uma tendência. E as demais tendências eu acho que são tendências em disputa, né? Como eu falei, eu acho que são coisas que estão mudando gradualmente, que podem se transformar com o passar dos anos, né? Quais são as suas estratégias para tornar as aulas mais engajadoras e relevantes para os alunos? É isso, né? A gente precisa tentar de todas as formas trazer, né, ou pelo menos fixar a atenção dos alunos nessas 4 horas que eles permanecem com a gente, naquilo que tu tá falando. Isso não é fácil de se fazer, né? Eu dou aula para alunos do 6º ano, então tem crianças de 11 anos até alunos do 3º ano do ensino médio, até alunos do SEJA, que tem 50, 60 anos. E a imensa maioria dos meus alunos, eles têm acesso a todas as formas de rede social e de entretenimento vinculadas ao acesso online. Então ali já é o primeiro desafio e ali é da onde eu parto para criar estratégias para fazer minhas aulas mais interessantes. Não tem como eu entrar numa sala de aula, me colocar à frente dos alunos e pensar estratégias para uma aula monótona, porque não vai funcionar, certo? Se eu passar no quadro, se eu só falar um pouquinho, não vai dar certo. Então, do meu ponto de vista, o principal ponto é fazer um uso bem planejado de ferramentas tecnológicas. Então, eu dou aulas com tablet, eu faço projeto de pesquisa, o pessoal faz mapa mental online, aí eu ensino o pessoal a fazer documento de texto, né, melhorar o vocabulário, escrever um pouco mais, fazer leitura. Eu faço muita explicação, dou aula muito dinâmica, faço pergunta, faço esquema no quadro, não passo tanto texto, porque o texto hoje está disponível em outras formas. Então eu tento fazer mapas mentais, resumos, palavras-chave, para o negócio fluir mais também. Trago muita atualidade, a geografia se constrói dessa forma, né? Então, está acontecendo uma guerra, um conflito, eu chego na aula, mesmo que a aula não seja sobre aquele conteúdo, eu já falo sobre isso. Vocês viram que está acontecendo um conflito? Vocês viram que está acontecendo tal coisa? Para tentar trazer o interesse, né? Buscar esse interesse do aluno. Às vezes os assuntos eles parecem muito distantes, né? E aí quando tu começa a contextualizar e tu usa estratégia diferente, o aluno percebe que aquilo é importante para a vida dele. Então acho que essas são as principais estratégias, né? Fazer uso de tecnologia na sala de aula, tentar dar aulas dinâmicas e diversificar as atividades que você vai fazer. Acho que são as principais estratégias. Como você utiliza recursos inovadores e tecnológicos em suas aulas? Eu uso de várias formas, assim, eu costumo, as escolas públicas hoje elas têm 2 principais ferramentas, né, que é a sala de informática, né, e que são os tablets, né. A gente tem um problema também que é importante ressaltar, que é o acesso à internet nas escolas, né, é um pouco precário isso, então às vezes você traz o tablet para a escola, na sala de aula para fazer um trabalho, você planejou uma atividade bacana, mas não tem internet, né. Mas eu uso essas 2 principais ferramentas porque são aquelas que nós temos acesso hoje nas escolas. E aí eu diversifico, desde trabalhos de pesquisa, né, mas não de qualquer jeito, né? O aluno aqui, eu quero que você monte um documento de texto, né, em formato de jornal, que seja em formato de análise, né? Introdução é isso, conclusão é isso, desenvolvimento, como é que você separa. A gente faz trabalhos em grupos usando os tablets. Uma das escolas que eu dou aula tem a sala Maker, que é uma sala que tem mais ferramentas, então ali você consegue também juntar, às vezes, mais de uma tecnologia. Mas a gente diversifica, o que você pode imaginar de instrumento
que as tecnologias podem auxiliar, a gente está sempre utilizando. Eu, pelo menos, sempre estou utilizando nas minhas aulas. Quais são os seus métodos para avaliar o aprendizado dos alunos? Olha só, à medida em que eu vou utilizando ferramentas distintas para poder fazer esse processo de avaliação, de ensino-aprendizagem, eu já vou avaliando, né? Então, eu sempre costumo dizer que a gente tem alunos a gente tem uma diversidade muito grande de alunos numa sala de aula, né? A gente tem aluno tímido, a gente tem aluno extrovertido, a gente tem aluno bagunceiro, aluno conversador, a gente tem alunos que têm habilidades vocais que falam muito bem, tem outros que têm uma dificuldade para falar, mas conseguem escrever muito bem. Então eu acho que para você ter um processo de avaliação, que inclusive é um problema, essa ideia de avaliação com nota que os professores têm hoje, né? Porque tu não extrai dali tudo que o aluno pode te dar, mas você precisa tentar explorar todas as virtudes que os alunos têm. Então eu faço desde trabalhos de apresentação para que os alunos comecem também a ter esse estímulo de trabalhar em grupo. Eu acho que essa é uma consequência direta da pandemia, inclusive, né? Esse isolamento muito grande, muitos alunos que não querem trabalhar com outros colegas, enfim, em grupo. Então eu faço muito trabalho em grupo, né? Às vezes, dependendo do conteúdo, eu faço algumas provas, mas a gente faz muito trabalho de pesquisa, a gente faz muito produção de conteúdo, né? Faz mapas mentais. Eu já cheguei a fazer posts de Instagram com os alunos sobre campanhas de assuntos específicos. Esse ano a gente fez um trabalho de pesquisa sobre saúde global e tecnologias numa escola, em que a gente fez a pesquisa com todos os alunos da sala de informática através do Google Formulários. Depois a gente lançou essa pesquisa na escola para todo mundo poder ver. Então conforme a gente vai diversificando as aulas, a gente vai diversificando o processo de avaliação, né? Tentando pelo menos extrair e analisar todas as virtudes que os alunos têm e que são diferentes, né, dentro da sala de aula. Como você incentiva a criatividade e o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos? Esse é um ponto fundamental, né? Como é que você estimula pensamento crítico hoje, em 2024, em espaços que as pessoas muitas vezes não têm esse interesse, né? Então, eu acho que a forma principal para que eu faça isso, dentro dos meus conteúdos, sejam eles de geografia humana, geografia física, seja tratando de globalização, de capitalismo, de industrialização, é sempre tentar trazer e problematizar esses conteúdos com a vida cotidiana. Tu tá pagando carro no seu celular, você tá pagando muito carro nos produtos que você consome no supermercado. O que isso tem a ver com geografia, né? O que isso tem a ver com a realidade industrial, econômica do Brasil? Nós estamos estudando industrialização, o aluno fala assim, professor, isso aí não tem nada a ver com a minha vida. E aí você consegue, numa aula, se você utilizar as estratégias corretas, você consegue trazer, né, essa problemática que você está abordando para a vida do aluno. Falar assim, meu irmão, tem tudo a ver, entendeu? Tem a ver com o produto que você compra no mercado, o preço da comida que você paga, a roupa que você quer usar e você às vezes não consegue porque é muito cara, né? Ou seja, eu acho que a principal forma, né, de trazer esse interesse, né, e criar essa criatividade é tentar de todas as formas criar vínculos para que esses alunos esses conteúdos se aproximem cada vez mais com a realidade dos alunos, né? Com a realidade cotidiana de vida desses alunos, para que eles sintam esse conteúdo de fato. Como você se mantém atualizado sobre as novas tendências e práticas educacionais? Olha só, a gente tem processos de formação, né, nas escolas, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, então eu estou constantemente olhando para notícias e novos estudos que estão sendo feitos, mas dentro dos espaços escolares a gente tem formações quase que trimestrais, né? Até poderiam ser, né, mais frequentes, é uma exigência que os professores têm feito, né, para tentar criar esse planejamento conjunto. Quais seriam os seus conselhos para educadores que desejam se desenvolver profissionalmente? Olha só, conselhos para educadores. É difícil, né? Porque dentro de todos esses desafios a gente precisa sempre encontrar, né, formas de se criar estímulo nos alunos para que eles estudem. Eu acho que o principal de tudo é que esses profissionais, esses novos educadores consigam, né, ter uma boa formação, né, passar por processos educacionais de qualidade, né, se formar em boas universidades, ter uma formação continuada após a faculdade, né, continuar estudando, continuar se informando,
né, tratar com muita seriedade, não de forma romântica a educação. Acho que essa é uma dica que eu dou assim, para os profissionais de educação. Eu sempre cobro muito nas escolas que eu estou. A educação, assim como todos os espaços profissionais, não pode ser olhada com um viés, né, romântico. Ela tem que ser olhada como uma instituição séria, que é o que ela é. Então, acho que essas são algumas dicas que eu dou assim, para esses novos profissionais. Né? A gente precisa de uma educação de qualidade. Educação de qualidade é importante para que o país se desenvolva, então a gente precisa de bons educadores. Né? Qual a importância da formação continuada para a qualidade da educação? Você precisa de formação continuada, né, para que a qualidade dos educadores, né, continue pós o período de faculdade. Né? Então, assim, os professores precisam estar atualizados. A minha disciplina tem essa demanda, né? Mas eu acho que isso também é uma coisa que parte muito dos órgãos públicos, né? Pô, o Estado, o município, o governo federal precisa criar espaços, precisa dar momentos, fornecer instrumentos para que essa formação continuada aconteça, né? Inclusive estímulos para isso. Quais seriam os recursos e ferramentas que você recomenda para a formação de educadores? Cara, eu acho que hoje a formação de educadores ela está baseada completamente na necessidade dos profissionais, né? De compreenderem, de melhorarem o seu uso com instrumentos tecnológicos. Para mim, essa é a principal ponto hoje. Além de ter uma capacidade crítica de entender a educação, né, é a capacidade de se utilizar de ferramentas tecnológicas. Né? Acho que isso é uma demanda urgente da educação hoje. Obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, gente. Eu que agradeço, né? Fico feliz, inclusive, de ver os alunos da escola que eu trabalho, né, no projeto. Eu sei que vocês estão nervosos e os dedos estralam, né? Mas faz parte. Vocês viram como é bem mais tranquilo do que parece, né? Eu acho que é até importante esses espaços para que vocês já vão se acostumando e ver que falar na frente dos outros, no final das contas, é uma coisa muito mais tranquila. Nem é tão ruim assim. A gente acaba esquecendo que a câmera tá ali, né? Ainda mais pra quem tá de costas, né? Então eu agradeço mesmo a oportunidade, agradeço o pessoal da Vang, né? A gente Acho que agradece. foi muito bacana, né? Um podcast muito bom. Perfeito? Obrigado então, professor. Obrigado a vocês. Então, Isso. foi isso, pessoal. Nós encerramos por aqui. Eu agradeço muito a atenção do professor e a disponibilidade. Sim, a gente ficou meio nervoso, né? Porque é a primeira vez, porém, espero que dessa tenha mais. Isso aí, perfeito. Então Obrigado. É isso.